Existem livros que foram escritos para iluminar o mundo, enquanto outros para permanecerem escondidos. No século XIV, monges de uma ordem esquecida falaram de um manuscrito capaz de conceder o que toda a humanidade sempre buscou, a vida eterna. Este livro era chamado de Codex Vitae, o livro da vida. Diziam que entre as suas páginas havia um ensinamento tão perigoso que a própria Igreja ordenou o seu desaparecimento. Hoje redescobrimos os seus fragmentos, e o que está escrito pode mudar tudo o que acreditamos sobre a morte. O que era, afinal, a morte? Este livro misterioso, de onde veio e por que o seu conhecimento foi considerado tão ameaçador? As pistas são escassas, espalhadas por séculos de história e sussurradas por sociedades secretas. Os registros sugerem que o Codex Vitae não era um único volume, mas uma coleção de textos compilados ao longo de gerações, reunindo saberes de diversas culturas antigas, desde os sacerdotes egípcios, que praticavam rituais de renascimento, até os filósofos gregos que debatiam a natureza da alma. Todos pareciam contribuir com uma peça para este grande quebra-cabeças. A lenda mais persistente afirma que o livro continha não apenas filosofia, mas instruções práticas, rituais, meditações e fórmulas que, se seguidas corretamente, poderiam levar o indivíduo a um estado de existência para além da decadência física. A Igreja, temendo que tal poder nas mãos dos homens pudesse desafiar a soberania divina e a promessa da vida após a morte no paraíso, teria iniciado uma caça implacável para destruir todas as cópias. Mas, como sabemos, as ideias são mais difíceis de apagar do que o papel. Fragmentos sobreviveram, escondidos em mosteiros remotos, bibliotecas secretas e passados de mestre para discípulo. A busca pela imortalidade não foi silenciada, apenas se tornou subterrânea. E é nesse mundo de sombras que a nossa investigação começa, tentando reunir as peças deste puzzle ancestral que promete a chave para a vida eterna. O manuscrito teria surgido entre o Egito e Andaluzia, escrito numa mistura de árabe, latim e símbolos herméticos. Alquimistas falavam de uma fórmula capaz de purificar a matéria até que ela se tornasse luz. Um deles escreveu: "Aquele que compreender o espírito do fogo jamais conhecerá a morte." O que significa esta frase enigmática? Para os alquimistas, o fogo não era apenas um elemento de destruição, mas de transformação. Era o agente que separava o puro do impuro, o que permitia que o metal comum se transformasse em ouro. A sua filosofia ia mais além. Eles acreditavam que o corpo humano também era uma matéria a ser purificada. Ajudem o nosso canal se inscrevendo, porque assim você nos ajuda a crescer e a continuar fazendo vídeos. O espírito do fogo seria uma força interior, uma consciência desperta capaz de transmutar a biologia, de refinar a energia vital até que ela se tornasse incorruptível, imune ao tempo. Séculos depois, a ciência moderna descobriu algo surpreendentemente semelhante. A energia não morre, apenas se transforma. A famosa lei da conservação da energia diz que a quantidade total de energia num sistema isolado permanece constante. Teria o Codex Vitae revelado este princípio cósmico séculos antes da física quântica? Os textos sugerem que sim. Alguns trechos descreviam 7 fases de transformação interior, 7 chaves para transformar o corpo em luz. A primeira fase era Nigredo, a escuridão, que representava a confrontação com a própria mortalidade e o ego. Era preciso encarar a sombra, aceitar a finitude para poder transcendê-la. Depois vinha Albedo, o alvorecer, um processo de purificação da mente e das emoções. As fases seguintes, como as citrinitas e a rubedo, descreviam estágios cada vez mais profundos de integração, onde a consciência individual se expandia para se conectar com a consciência universal. Cada etapa era um portal, uma iniciação que desbloqueava um novo nível de percepção. Mas havia um aviso final, o mais misterioso de todos. Quem abrir este livro deve morrer antes de morrer, e então viver para sempre. Seria esta uma metáfora espiritual para o abandono do ego?
Uma morte simbólica para renascer como um ser iluminado? Ou seria um ritual real? Um processo perigoso e literal para transcender os limites humanos, arriscando a própria vida em busca da eternidade. Os textos não são claros, deixando a interpretação aberta. Talvez a morte mencionada não seja do corpo, mas a morte de tudo o que acreditamos ser. A morte das nossas limitações, dos nossos medos, da nossa separação do universo. Uma morte que, em vez de um fim, é o verdadeiro começo. E se o Codex Vitae nunca foi um guia literal para a imortalidade física, talvez o livro da vida nunca tenha sido um objeto, mas um espelho, onde cada leitor vê o reflexo da sua própria alma. É a mesma que pulsou nos primeiros dias da criação. Os átomos que compõem o nosso corpo foram forjados no coração de estrelas que morreram há milhares de milhões de anos. Somos literalmente poeira de estrelas que ganhou consciência. Nessa perspectiva, a morte deixa de ser um fim e passa a ser uma transição. E se tudo o que chamamos de morte for apenas uma mudança de forma? Água evapora e se torna nuvem. A nuvem, ao se condensar, volta a ser chuva. A forma muda, mas a essência, a água, permanece. Da mesma forma, a nossa consciência, a nossa energia, talvez apenas mude de estado, reintegrando-se no grande oceano cósmico do qual emergimos. O medo da morte vem do medo do desconhecido e da crença na separação. Mas se somos inseparáveis do todo, o que há para temer? No fim, o grande segredo do Codex Vitae pode não ser o de escapar da morte, mas o de entendê-la. A imortalidade não seria viver para sempre neste corpo, mas viver de forma tão plena e consciente que cada momento se torna eterno. É perceber que a vida não é algo que temos, mas algo que somos. Somos o universo a ter a experiência de si mesmo, e essa experiência nunca acaba. A chama da nossa consciência pode mudar de forma, mas a sua luz jamais se apaga. Talvez a vida eterna não seja uma conquista, mas uma redescoberta. A redescoberta de que, no fundo, nunca nascemos e nunca morreremos. Apenas continuamos a transformar-nos para sempre. Se esta reflexão ressoou consigo, deixe o seu comentário e partilhe as suas ideias. O seu apoio é fundamental para continuarmos a explorar estes grandes mistérios da existência. Obrigado por assistir e até a próxima.